Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A gente está aqui, eu, professora Carol, o nosso intérprete Val, para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano. Hoje a gente vai retomar os últimos grupos dentro do grupo dos cordados. Então, vamos começar com essa tela, dizendo para vocês que é a aula 101, olha o spoiler na tela, sorriam! A gente está chegando à finalização desses conteúdos, então vamos retomar quem são os répteis, quem são as aves e quem são os mamíferos. Não se esqueçam, vamos fazer tudo da melhor forma possível. Primeiro, no grupo dos répteis, nós temos 4 grandes grupos. O primeiro, dos escamados ou esquamatas, o segundo dos testudines ou quelônios, o terceiro dos crocodílias ou crocodilos e o quarto do rhincocefalia. Todos esses animais têm uma característica em comum. Eles têm a pele revestida por escamas ou placas córneas. Na nossa aula de hoje, eu trouxe para mostrar para vocês o jabuti, que é um representante dos répteis que tem o corpo com placas córneas. Ele não tem escamas, mas as escamas dele se adaptaram e viraram o casco do animal. Uma característica legal desses animais é que para a gente saber o sexo do jabuti, se ele é fêmea ou se ele é macho, nós analisamos aqui a parte de baixo do corpo deles. O macho, ele tem essa parte do corpo mais afundada. A fêmea tem essa parte do casco reta. Então, olha que legal, esse jabuti é um jabuti macho. E a gente já vai ver quais são as características mais específicas dos jabutis. Mas, lembrando que são esses 4 grupos dos répteis. O rhincocefalia é o grupo mais primitivo de réptil que existe. E esse grupo de animais tem um representante que é as tuataras. Esses animais vivem exclusivamente na Nova Zelândia e eles são bem pré-históricos, eles parecem dinossauros mesmo. Nós temos os esquamatas ou escamados, que é o grupo dos lagartos, das serpentes e das anfisbenas. A gente viu todos esses animais lá na aula dos répteis e a gente só está retomando quem são eles. Qual que é a característica que eles compartilham? Eles têm o corpo coberto de escamas, por isso que o nome do grupo deles é escamados ou esquamatas. Então aqui na imagem a gente tem o teiu, a cascavel e a anfisbena, que é esse animalzinho que parece que tem 2 cabeças, mas na verdade é só um. Algumas serpentes vão produzir substâncias tóxicas e vão ter como se fosse um dente específico, uma peçonha, para poder injetar esse veneno quando eles forem se alimentar ou quando eles forem se proteger. Essas serpentes são chamadas de serpentes peçonhentas. Mas todas as serpentes produzem substâncias tóxicas na boca que ajudam elas a fazer a digestão dos alimentos. Então é uma característica de todas as serpentes ter essas substâncias, mas nem todas elas passam isso ou injetam isso nas suas vítimas. Além disso, nós temos o grupo crocodilia, que tem como representante os crocodilos e os jacarés. Todos eles têm o corpo revestido por placas córneas, parecidas com as placas que fazem o casco das tartarugas. Eles têm 4 patas bem curtas e uma cauda bem longa. A gente falou na aula específica de répteis sobre a diferença dos crocodilos e jacarés, que está na cabeça, no focinho e nos dentes deles. O outro grupo é o grupo dos testudines ou quelônios, que a gente falou do jabuti agora há pouco. Eles são tartarugas marinhas ou tartarugas de água doce, cágados e jabutis. Qual que é a diferença? É o lugar onde a gente encontra eles. As tartarugas, elas vão ser aquáticas, porque elas são marinhas ou de água doce. O jabuti, ele vai ser terrestre. E o cágado, ele vai viver só na água doce. Então, eles têm hábitos alimentares diferentes e lugares diferentes onde eles habitam. Agora, um exercício para a gente entender sobre répteis e sobre aves. Tem um ditado popular que pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sendo a galinha uma ave na visão biológica e evolutiva, a alternativa correta para responder essa questão é: letra A, o ovo, pois as aves são todas ovíparas. Letra B, o ovo, pois as aves descendem dos répteis que também põem ovos.
Letra C, a galinha, pois o ovo surgiu nas aves. E letra D, o ovo, que deu origem às aves e depois aos répteis. Pensa aí, conversa com a sua família, entra no acordo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos! E aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A alternativa que responde isso é a alternativa da letra B. Quem surgiu primeiro foi o ovo, porque as aves, elas descendem dos répteis. E os répteis foram os primeiros animais que se desenvolveram através de ovos com cascas duras. Se a gente lembrar dos anfíbios e dos peixes, eles também tinham desenvolvimento por ovos, só que eram ovos sem casca. Então, quando te perguntarem, você já vai saber responder. Quem veio primeiro foi o ovo. Agora a gente vai falar um pouquinho das aves. Elas ocupam praticamente todos os ambientes terrestres, sendo frio, sendo quente, sendo alto, sendo baixo. Todas as aves, elas vão ter algumas estruturas em comum. Quais são elas? Todas elas têm bico. E o bico pode ser diferente porque elas vão ter alimentações diferentes. Mas dentro do bico delas não tem dente. Além disso, elas têm o corpo recoberto por penas. E essas penas auxiliam elas no voo e na manutenção da temperatura corporal. Nós temos aqui na aula de hoje duas aves para te mostrar que realmente é verdade. Aves têm bico, aves têm penas e aves também têm uma outra característica. Elas têm um órgão chamado siringe, que ajuda elas a desenvolver o canto, que pode ser para marcar território, para atrair fêmea, para várias coisas que as aves precisam realizar durante a vida delas. E aqui nós temos esse representante, que é o periquito, uma ave bem comum aqui no Paraná. Além disso, as aves, elas têm os membros anteriores delas chamados de asas. E as asas são recobertas de pelo, são responsáveis pelo voo desses animais. Elas têm ossos pneumáticos, que são ossos ocos, e que têm ar dentro. Isso facilita que elas fiquem mais leves. Em volta do pulmão dessas aves, elas têm sacos aéreos, que ajudam a ficar com ar dentro para que elas fiquem também mais leves e consigam levantar voo. Só que nem toda ave voa. Lembra que a gente conversou sobre isso? Como assim? A gente vai ver daqui a pouquinho qual é a diferença delas. Mas assim, ó, todas as aves, elas são importantes para o ecossistema. Elas auxiliam na polinização, na dispersão de sementes. Elas também ajudam a regular populações, então elas são predadoras em muitos casos. E elas também indicam a qualidade do ambiente. Uma ave não vai estar num ambiente poluído, ela vai procurar um ambiente natural, onde tem a sustentabilidade de todos os envolvidos do ambiente. Então elas são muito importantes. E a diferença das aves que voam, das aves que não voam, está aqui nesse slide. Nós temos dois grupos, as ratitas e as carenatas. Você lembra disso? Aves ratitas não voam e não nadam. E aves carenatas podem voar e podem nadar, porque elas têm a quilha, que é aquele osso que vai unir os músculos peitorais às asas para ajudar elas a levantar voo e fazer um movimento de voar ou até mesmo de nadar. Olha só, mais um exercício agora sobre aves. Analise as afirmações e marque a alternativa que apresenta as que estão corretas. Número 1. As aves possuem habilidade para voo em virtude unicamente da presença de asas. 2.
As penas protegem as aves, diminuem a perca de água e auxiliam no controle da temperatura corporal. E 3. É no papo que o alimento das aves é triturado. Você vai analisar as alternativas que a gente tem e vai me dizer qual delas está verdadeira. E daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos e a alternativa correta é a letra C, somente a 2. As penas elas vão proteger as aves e elas vão diminuir a perca de água do corpo delas, além de auxiliar no controle da temperatura corporal. A gente já vai falar disso sobre a ectotermia ou endotermia desses animais. E agora a gente vai lembrar as características dos mamíferos. Foi o último grupo que a gente analisou, então tá fácil de relembrar tudo isso. Mamíferos têm glândulas mamárias, que produzem leite, glândulas sudoríparas, que produzem suor, e glândulas sebáceas, que produzem sebo, para deixar o pelo deles impermeabilizado, para que eles não tenham tanta umidade assim saindo do corpo. Eles também têm a pele recoberta por pelos, então todo mamífero vai ter pelo. Até a baleia tem pelos, mas ela tem menos para facilitar o deslocamento dela dentro da água. Eles possuem dentes específicos para a sua alimentação. Então, se ele for carnívoro, ele vai ter dentes para rasgar a carne. Se ele for insetívoro, ele vai ter dentes que conseguem furar o exoesqueleto de insetos. Se ele for herbívoro, ele vai ter dentes que facilite a vida dele para ele poder morder as frutas e ingerir tudo isso. E eles têm acúmulo de gordura sob a pele e entre os órgãos, para manter a temperatura corporal e para proteger os órgãos internos. Além disso, os mamíferos são classificados de acordo com a reprodução deles. A gente tem o grupo dos monotremados, que tem lá o ornitorrinco, Perry, de exemplo. Nós temos os marsupiais, que tem o canguru jack. E temos os placentários, que aqui a gente tem, no caso, a capivara. Na sala de aula, a gente tem o serelepe para te mostrar hoje. O serelepe é um esquilo muito comum no Paraná. Se você mora em lugares que tem chácaras, que tem pinheiros, que tem bastante árvores, provavelmente você já deve ter visto um. Ou até mesmo se você morar perto de bosques, talvez você tenha visto algum desses perto da sua casa. É um animalzinho muito fofo, muito simpático, que tem o corpo coberto por pelo, glândulas mamárias, dentes diversificados, todas aquelas características de mamíferos. Além disso, nós temos lá no grupo dos monotremados 2 exemplos, que é o ornitorrinco e a equidna. Esses animais são o elo que liga eles às aves. Por quê? Porque eles são ovíparos. Então, diferente dos outros mamíferos, eles se reproduzem com ovos. Isso mesmo, eles botam seus ovos, os filhotes se desenvolvem e eclodem depois do ovinho. Nós temos aqui o exemplo na imagem que está aqui na tela. A diferença é que eles não têm a mama, eles vão ter a glândula mamária que vai liberar o leite deles como se fosse um suor. E aí o filhote, que tem bico, vai chegar na fêmea e vai acabar tomando esse leite através desse suor de leite que está escorrendo do animal. Olha que legal! Procure na internet mais informações sobre ornitorrincos. Nós temos os marsupiais, que podem ser representados pelos cangurus, pelos koalas e pelos gambás. Esses animais eles têm uma bolsa na região abdominal, que é chamada de marsúpio, que serve para proteger, para carregar os filhotes durante algum tempo. As glândulas mamárias e as mamas deles, as tetinhas, ficam dentro do marsúpio.
Então o filhote se desenvolve dentro do útero, sai, fica ali dentro do marsúpio, se alimenta e se desenvolve por um tempo. Depois eles ficam ali carregados pela mãe. E aí, coitada da mãe para carregar todo mundo, não é mesmo? E aí nós temos também os placentários, que são cães, baleias, morcegos e nós, seres humanos. Os placentários têm seus filhotes desenvolvidos dentro do útero materno. Então, dentro do corpo da mãe, o filhote vai se desenvolver dentro da placenta, que vai nutrir, vai tirar todas as excretas, vai dar oxigênio e ele vai se desenvolver belo e maravilhoso. Outro quiz para vocês, galera. Sobre os mamíferos, marque a alternativa que está incorreta. Então, o que não é verdade aqui? Letra A. Pelos, glândulas, dentes diferenciados e a presença de diafragma caracterizam os mamíferos. Letra B. Mamíferos têm glândulas sebáceas, mamárias e sudoríparas. Letra C. Todas as fêmeas dos mamíferos possuem mamas. E letra D. A maioria dos mamíferos pertence ao grupo dos placentários, tendo como principal característica a presença de placenta. Então analisa aí com calma, pensa um pouquinho o que não está certo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos. E qual dessas alternativas tinha alguma informação incorreta? Era a alternativa letra C. Nem todas as fêmeas de mamíferos têm mamas. Os ornitorrincos e as equidinas liberam seu leite através dos poros que eles têm, não tendo a mama para o filhote poder mamar e se alimentar. Agora a gente vai comparar o funcionamento do corpo desses três grupos de animais. Primeiro a gente vai falar da temperatura corporal. Quando a gente falou de répteis, eles eram ectotérmicos, diferente de aves e mamíferos que são endotérmicos. Os ectotérmicos não conseguem manter a temperatura do corpo, então eles precisam ficar no sol para manter a temperatura aquecida. Já aves e mamíferos têm penas, pelo e gordura que ajudam eles a manter o corpo aquecido. E aí eles não precisam tanto da energia solar para se aquecer. Eles conseguem manter isso através do funcionamento e do metabolismo deles. Quando a gente fala de circulação, eu tenho aqui alguns pokémons para ajudar a gente nessa situação, para vocês realmente entenderem tudo isso. Os répteis, eles têm uma circulação através de um coração que tem 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. E a gente tem aqui, ó, esse cara que é o tortoise, para mostrar pra gente, o torterra, para mostrar pra gente o coração da maioria dos répteis. Mas aí nós temos os crocodilos, que tem aqui ó, o crocodile, que é diferente, que tem um coração semelhante ao coração das aves, que a gente tem esse tucanon, e dos mamíferos, que a gente tem o ratatá para representar. Esses animais têm o coração com 4 câmaras, então 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue desses animais, de todos eles, dos répteis, aves e mamíferos, tem uma circulação dupla. Então ele vai para o pulmão, volta para o coração, vai para o corpo, volta para o coração, vai para o pulmão e fica fazendo esse sentido, esse ciclo. A diferença é que aqui tem um ventrículo a menos. Só o crocodilo que tem 4. Então facilitou a vida agora, não facilitou? Falando agora de respiração, todos eles respiram através de um par de pulmões. Quais são as diferenças que a gente pode observar? Nas aves, elas têm sacos aéreos em volta do seu pulmão que vão guardar um pouquinho de ar para que essa ave fique mais leve e consiga realizar seu voo.
Nos mamíferos, eles têm músculos torácicos, então músculos em volta do pulmão para facilitar o movimento de entrar o ar e sair o ar, e o diafragma, que é aquele músculo que fica embaixo do pulmão, que ajuda também a movimentação para encher o pulmão e esvaziar. E eles têm milhares de alvéolos pulmonares. Se vocês observarem na imagem, a quantidade é diferente. Então, em mamíferos tem muito mais. Por isso que os mamíferos são mais adaptados. Quando a gente fala de digestão, todo mundo aqui tem sistema digestório completo. E em todos os grupos, a gente encontra indivíduos que são herbívoros, que se alimentam de plantas, carnívoros, que se alimentam de carne, e onívoros, que têm uma alimentação diversa. Quando a gente fala de répteis, o sistema digestório deles termina em cloaca, assim como o das aves, que é diferente dos mamíferos, que termina no ânus. É a principal diferença, não que não existam outras. Por exemplo, aves têm moela, que é aquele músculo que tritura o alimento delas, já que elas não têm dente. E aí nós temos alguns anfíbios que também não têm dentes, têm placas que raspam o alimento ou rasgam. Então, cada um com sua adaptação para o seu tipo de alimentação. Aí, vamos falar agora de excreção. Ele comeu, aproveitou tudo aquilo que ele precisava e agora precisa eliminar aquilo que não é bom. Eles têm um par de rins que produz a urina e vão eliminar as substâncias tóxicas do corpo. Cada grupo vai ter um tipo de substância que vai excretar. A principal diferença é que nas aves elas não têm uma bexiga para armazenar a urina. Já nos outros animais eles apresentam. A glândula de sal está presente nas aves e nos répteis que vivem no mar ou perto do oceano, para eles eliminarem o excesso de sal que fica no corpo deles. Então, nas aves a gente pode encontrar na cabeça e nos répteis também, perto da ponta do focinho deles. O sistema nervoso deles é muito bem desenvolvido. Nós temos aqui um cérebro composto por vários neurônios, por várias células, vários pares de nervos que vão se espalhar pelo corpo e desenvolver os sentidos desses animais. Eles têm os 5 sentidos muito bem desenvolvidos, cada grupo de acordo com a sua capacidade e com o seu hábito de vida, com o que ele precisa fazer. E a reprodução desses animais também é diversa. Lá nos répteis, a maioria deles é ovípara. Eles podem ser alguns ovovivíparos e a fecundação deles vai ser interna, então dentro do corpo da fêmea. Eles têm ovos com casca rígida e aí vai proteger o embrião contra a dessecação, então para ele não secar, e contra choques mecânicos, para que não quebre os ovos. Esses animais são os primeiros animais que têm esse ovo com essa característica. Tanto os répteis, quanto as aves, quanto os mamíferos, a gente pode chamar eles de amnióticos, porque eles têm essa característica do ovo com as substâncias que vão nutrir o embrião. As aves, elas também têm fecundação interna e também são ovíparas, se reproduzem com ovos. O ovo vai ter a mesma função lá nos répteis, vai ser proteger o embrião dos choques e contra a dessecação. Quando esses animais nascem, eles têm o cuidado parental. Então a mãe e o pai vão cuidar do filhote para que ele cresça e aprenda algumas coisas como voar, por exemplo. E as aves, elas produzem ninhos, então elas têm esse cuidado de agora é época de reprodução, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos filhotes. Esse cuidado também existe nos mamíferos. Os mamíferos, eles têm fecundação interna e na maioria dos casos eles são vivíparos. Tem aquele caso do ornitorrinco, que é a exceção, que é ovípara. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe e dentro do marsúpio quando é marsupial. Eles vão ter a amamentação e o cuidado parental da mãe com os filhotes. Então são características que esses animais eles têm em comum e que une os 3 grupos. Chegamos agora ao momento dos 101 dálmatas para dizer para vocês thank you, muito obrigada por estarem conosco nessas aulas. Muito obrigada a todos os professores que participaram de todo esse atendimento remoto, de todo o pessoal que está trabalhando por trás das câmeras nas edições, de todo mundo que está envolvido em todas as aulas. Muito obrigada, de verdade. Nada disso aconteceria se não fosse pela ajuda de todo mundo. Somos uma equipe muito boa. Take care, continuem se cuidando. Não desistam dos sonhos de vocês, vão atrás de tudo que vocês acreditem ser coisas boas.
A gente se encontra em algumas aulas por aí de ciências. Até mais!